súmula 85 é matéria invocada pela parte reclamada, portanto, matéria de defesa, e ela vem, vamos dizer, trazer uma justiça à forma do texto da lei, quando diz que são extraordinárias o que ultrapassa as 8 diárias e 44 horas semanais. Como vimos na apuração de jornada, no exemplo anterior, em que nós tínhamos uma jornada de trabalho 10 horas por dia, encontramos 12 horas extras diárias e 16 horas extras semanais e falamos que estas 12 horas extras diárias estão contidas nas 16 horas extras semanais. Elas não são um acréscimo, um plus de horas extras. Ele não teria direito a 28 horas extras, até porque, considerando a jornada normal de 44 e a jornada trabalhada de 60, não tem como o empregado ter trabalhado 28 horas além da jornada semanal. O que a súmula 85 vem fazer é exatamente isso. Ela diz que deve ser considerado como extraordinário o trabalho excedente a jornada semanal e, portanto, vai ser pago como hora extra, hora mais o adicional, e aquelas horas que ultrapassam a jornada diária, mas não ultrapassam a jornada semanal, eu irei pagar apenas o adicional de horas extras. Muitas vezes o empregado pode ter trabalhado mais do que 8 horas por dia, mas não ter trabalhado mais do que 44 horas na semana. Necessariamente aquela hora que ele trabalhou a mais durante a jornada legal diária, necessariamente não foi hora extraordinária. Então a súmula diz que aquelas horas trabalhadas além da jornada legal diária e que não foram trabalhadas além da jornada semanal, eu vou pagar tão somente o adicional dessas horas. Pela súmula 85, vamos ter como horas extras apenas aquelas horas que ultrapassam a jornada semanal, e aquelas que ultrapassam a jornada diária e não ultrapassam a jornada semanal, eu vou pagar apenas o adicional de hora extra. Dando como exemplo, vamos ver um empregado que trabalhou uma jornada diária de 9 horas, de segunda a sexta-feira, e no sábado não teve trabalho. De segunda a sexta-feira, 9 horas por dia de trabalho, nós temos um total trabalhado de 45. Veja aqui, sendo a jornada semanal de 44 horas, ele está trabalhando apenas 1 hora a mais, o que o salário já remunerou de suas horas. O salário remunerou todas as 44 horas na semana, ele trabalhou 45. Então a súmula chega e diz: o que exceder da jornada semanal de 44 horas, eu vou pagar como hora extra, porque o empregado não recebeu isso no salário. Eu pego o valor da hora, acrescento o adicional para pagar como hora extraordinária. Mas, de segunda a sexta-feira, esse empregado trabalhou 9 horas por dia, o que deu um excedente de 1 hora em cada um desses dias trabalhados, que, por lei, seria considerado como hora extraordinária. A súmula vem corrigir isso e diz: aquelas horas que excedem a jornada diária, mas não excedem a jornada semanal, eu vou pagar tão somente o adicional. A jornada diária, durante a semana, ultrapassou em 5 horas, que seriam consideradas como extraordinárias, mas a jornada semanal ultrapassou apenas 1 hora. Esse empregado, então, vai ser credor de 1 hora extra na semana, mais a diferença entre a diária menos a semanal. 5 menos 1 hora, adicional sobre 4 horas. O que a súmula vem fazer é, estas 4 horas que o empregado trabalhou além da jornada normal diária, já estão contidas nas 44 horas que o salário remunerou. Como foram trabalhadas além da jornada legal diária e já foram pagas, eu preciso pagar apenas o adicional de horas extras. Aquela hora ultrapassada além das 44 horas, não. Eu vou pagar ela acrescida do adicional. Se essa súmula não é invocada no momento oportuno, isso é uma matéria para ser discutida durante a fase de conhecimento do processo. Não deixar que isso seja discussão na fase de execução. A aplicação de súmula é prerrogativa do magistrado. Então não deixem para discutir a questão de súmula ou aplicação de súmula na fase de execução do processo. Procure sempre essa discussão durante a fase de conhecimento para que a sentença de condenação já conste no título executivo a aplicação da súmula 85.
Então veja que a súmula 85, o que ela vai fazer é com que se pague apenas o adicional daquelas 4 horas, porque elas já estão pagas na jornada de 44 horas por semana. Como já foram pagas, ela vai ser credor apenas do adicional das horas extras e não da hora acrescida do adicional. Esse é o espírito da súmula 85. Para o cálculo apenas do adicional das horas extras, previsto na súmula 85, a fórmula para se utilizar, para se fazer esse cálculo, é basicamente a mesma de hora extra. Eu vou pegar o salário, dividir pelo divisor. Agora, este resultado, quando eu divido pelo divisor e eu encontro o valor de 1 hora, eu não vou mais acrescentar a esta hora o adicional de hora extra, porque a súmula manda pagar apenas o adicional. Então, eu vou multiplicar isso pelo fator correspondente apenas ao adicional. Repare que quando a gente faz o cálculo da hora extra, eu multiplico por 1,5, que significa 1, a hora normal, 0,5, o adicional. Eu acresço a hora normal os 50% do adicional legal. No caso de se pagar apenas o adicional, o fator que eu vou utilizar vai ser 0,5, porque os 50% não vão ser acrescidos à hora normal, portanto zero. Vai ser salário dividido por divisor, vezes 0,5, vezes a quantidade de horas trabalhadas além da jornada legal diária, e que eu vou pagar somente o adicional em razão da súmula 85.